Ela nunca soube dizer exatamente quando começou. Não foi num dia específico, nem depois de uma decisão clara. Foi mais como uma mudança de ar, quase imperceptível, quando a noite passou a chegar de um jeito diferente. Naquela terça-feira, o apartamento estava em silêncio. Um silêncio macio, acolhedor, que só existe quando tudo está em ordem e ninguém espera nada de ninguém. A luz do abajur espalhava um dourado baixo pelas paredes, e a cidade, lá fora, respirava sem pressa. Ela colocou os fones de ouvido, mais por hábito do que por intenção. O gesto era automático, como quem fecha uma porta interna. Sentou-se no sofá, puxou as pernas para perto do corpo e deixou que o mundo diminuísse de volume. Foi então que a voz surgiu. Não era alta, não era urgente, não parecia pedir atenção. A voz simplesmente estava ali, como se sempre tivesse estado. Ela não se mexeu. A narrativa começou falando de outra mulher, em outro lugar, em outra noite. Ainda assim, algo se alinhou por dentro. Um reconhecimento silencioso. Uma conexão que ela não sabia explicar, mas sentia profundamente. A voz não descrevia gestos explícitos. Não nomeava o que viria a seguir. Ela sugeria, criava espaços, pausas. E foi nessas pausas que ela se encontrou. Percebeu a própria respiração, antes de perceber o corpo. Inspirava mais devagar. Expirava com cuidado, como se qualquer movimento brusco pudesse quebrar o fio invisível que se estendia entre ela e aquele som. A mulher da história caminhava por um corredor estreito, sentindo o toque do tecido na pele. A narradora descrevia a textura, o peso do ar, o jeito como o corpo respondia sem ser convocado. Ela sentiu um arrepio que não subiu pela espinha como de costume. Não. Este se espalhou como uma onda suave, aquecendo cada parte dela. A voz falava de espera. Era suave, de perceber o próprio desejo antes de oferecê-lo ao mundo. Uma ideia tão simples, mas tão revolucionária. Ela apoiou a cabeça no encosto do sofá, e os olhos fecharam sozinhos, sem esforço. Era curioso como nada ali era apressado. Não havia urgência, nem promessa explícita. Ainda assim, algo dentro dela despertava, como um músculo que não era usado havia muito tempo, e de repente, lembrava sua função. A sensação era nova, intrigante. Um despertar que vinha de dentro para fora. A narradora descrevia mãos que quase se tocavam, um espaço mínimo entre dois corpos. Um intervalo carregado de significado, de eletricidade, de tudo o que ainda não foi dito. Ela sentiu o próprio corpo responder com uma sutileza nova. Não era fogo. Era um calor constante. Um calor que se instala sem pedir permissão, que preenche e conforta. Pensou em quando tinha sido a última vez que se permitira escutar assim. Escutar qualquer coisa, na verdade. Sem julgamento, sem expectativas. Apenas presente. Apenas sentindo. A voz continuava, como um rio calmo. Falava do peso do olhar, do silêncio compartilhado, de como algumas coisas só existem, só florescem, quando ninguém tenta apressá-las. Ela mudou de posição no sofá, não por desconforto, mas porque precisava acomodar aquela sensação crescente. Um ajuste pequeno, íntimo, um movimento só para ela. O apartamento parecia mais escuro agora, embora a luz fosse a mesma. Era como se o mundo lá fora tivesse recuado alguns passos, dando espaço para aquele universo que se criava entre ela e a voz nos fones. A mulher da história respirava fundo antes de atravessar uma porta. E ela, no seu sofá, fez o mesmo. Percebeu o som do próprio fôlego dentro dos fones. Percebeu o coração, tranquilo e atento. Percebeu que estava completamente ali, não no passado ou no futuro, apenas ali. Naquele momento, a voz falava de entrega sem pressa, de permitir-se sentir, sem a obrigação de agir. Um conceito libertador. Um sorriso quase imperceptível surgiu no canto de sua boca. Ela não pensava em ninguém específico. Não era memória, nem fantasia concreta. Era um estado, um lugar interno que ela estava descobrindo pela primeira vez. A narrativa avançava, e cada palavra parecia encontrar espaço dentro dela.
como se o corpo soubesse exatamente onde acomodar aquela história, onde guardar cada sensação. A voz descrevia um toque suave no braço, e ela sentia um formigamento no seu. Descrevia um olhar demorado, e ela sentia seu rosto esquentar. Era uma experiência sensorial completa, guiada apenas pelo som, uma imersão tão profunda que as paredes do seu apartamento pareciam ter desaparecido. Quando a voz fez uma pausa mais longa, um silêncio que parecia durar uma eternidade, ela abriu os olhos. O apartamento continuava o mesmo. O sofá, a luz, a noite do lado de fora. Ainda assim, algo fundamental tinha mudado. Ela retirou os fones devagar, com um cuidado quase cerimonial. Ficou alguns segundos em silêncio, sentindo o eco da voz ainda vibrar por dentro. Um rastro quente, discreto, persistente. Uma nova consciência do seu próprio corpo, das suas próprias sensações. Naquela noite, antes de se levantar, ela entendeu. Não era sobre ouvir uma história. Era sobre escutar a si mesma. E aquela tinha sido a primeira vez. A primeira vez que ela se deu permissão para simplesmente ser, sentir e existir. Sem pressa e sem cobranças. E ela soube, com uma certeza tranquila, que não seria a última.